redes sociais e também durante os treinamentos. O Barcelona fez 1 minuto de silêncio antes de iniciar o treino. O técnico do Real Madrid, Zinedine Zidane, iniciou a entrevista coletiva mencionando a tragédia com o time brasileiro. Quero enviar mi apoyo y en nombre de todo el club a todos los familiares y amigos de los fallecidos y residentes de Colombia. Y también, por supuesto, al club chapecoense y a toda su afición. Lo sentimos muchísimo por lo que ha ocurrido. Em virtude da tragédia, a CBF decretou a interrupção dos campeonatos de futebol no país por um período de 7 dias. A sessão da Câmara dos Deputados foi iniciada com 1 minuto de silêncio em homenagem às vítimas. Depois, o deputado catarinense Celso Maldaner usou a tribuna da Câmara para ler o nome de todos os mortos no acidente aéreo. Caramelo, lateral. Ailton Canela, atacante. Demais convocados e comissão técnica. Caio Júnior, nosso técnico, que reside em Curitiba. O presidente da República, Michel Temer, se manifestou durante um evento no Tribunal de Contas da União em Brasília. Eu quero mais uma vez lamentar o infausto acontecimento que gerou o falecimento de uma equipe de futebol e vários que acompanhavam esta equipe de futebol lá do Chapecó. Para nós, logo pela madrugada, logo de manhã, foi um fato tristíssimo. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, fez um pronunciamento em rede de rádio e televisão para prestar solidariedade às vítimas. Quero reiterar, em nome dos colombianos, nuestra voz de aliento, nuestra voz de apoyo a los familiares, directivos, seguidores del equipo chapecoense, a las familias de los periodistas, a los familiares de la tripulación y al fútbol de Brasil, todos afectados por esta tragedia que enluta a la región entera. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, também falou sobre a tragédia durante reunião do Conselho Nacional de Justiça. Especialmente as famílias têm muita força para enfrentar uma adversidade desta natureza, desta gravidade, e que sejam capazes de enfrentar com a força que o ser humano também tem para enfrentar essas situações. O Planalto decretou luto oficial de 3 dias. Esta meia hora do Jornal da Manhã foi um oferecimento de Caçula de Pneus, com seu carro por uma vida inteira. Agora são 8 horas e 1 minuto. 8 e 1. Já no tempo. Muito bem, vamos falar do tempo. Companheira Patrícia Vieira. Bom dia, em Jorival. 300 Bom dia metros. também a todos os ouvintes. Vire à esquerda em Essa Avenida quarta-feira Cântara Machado. mais fechado Em na seguida, região mantenha-se à metropolitana de São Paulo, direita. com chuviscos, algumas chuvas fracas e também visibilidade bastante reduzida por conta da maior umidade presente no ar. Isso acontece após a passagem de uma frente fria que neste momento já se encontra entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas ventos úmidos que sopram do oceano contra a costa ainda favorecem essas instabilidades ao longo de todo o dia. Teremos alguns períodos de melhoria, mas ainda assim chuviscos soprados pelo vento ao longo de toda a quarta-feira. E por isso a temperatura não deve subir muito. Neste momento, termômetros da zona sul da capital paulista marcam 15 graus, sensação térmica de apenas 10. São os ventos que sopram do quadrante sul que deixam a sensação térmica bem mais baixa. 15 graus é a temperatura esperada também para a noite, a máxima fica na casa dos 20 graus à tarde. E a tendência para a quinta-feira é de um dia bastante semelhante a esta quarta-feira. Chuviscos, alguns períodos de nebulosidade, temperaturas variando entre 15 e 22 graus. E apenas na sexta-feira é que o tempo, apesar de nublado, já vai apresentar mais períodos de sol. Os ventos voltam a soprar do quadrante norte do interior do país. E com isso, a tarde da sexta-feira já vai ficar bastante abafada, com máxima na casa dos 27 graus. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Sonar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
8 horas 3 minutos. 8 e 3. Empréstimo do BNDES para obras no exterior terá de ter autorização do governo federal. Após a Advocacia Geral da União abrir ação contra empreiteiras, o banco suspendeu a liberação de 7 bilhões de dólares que já havia sido aprovada. Odebrecht, Camargo Correia, Andrade, Gutierrez, Queiroz Galvão e OAS tocam projetos na Argentina, Angola, Gana, Cuba e Venezuela, entre outros. Como o dinheiro foi emprestado aos governos desses países, o Itamaraty deverá avaliar, em conjunto com o BNDES, a liberação dos recursos. Essa é uma questão constitucional, uma briga antiga isso. Ainda bem que agora finalmente estão entrando nisso, porque está sendo falado há anos e anos que o BNDES estava descumprindo um dispositivo constitucional, porque a Constituição obriga, está na Constituição, que o Senado teria de aprovar esses empréstimos, que na verdade, vamos ser sinceros, para alguns países não são empréstimos, foram doações, foram entregues a ditaduras, por exemplo, da África Negra, as, entre aspas, repúblicas bolivarianas, a ditadura castrista, o meu, o seu, o nosso dinheiro, mas fortunas. As ditaduras da África Negra não vão pagar nunca aquilo, vai ficar igual as tais polonetas. Quem quiser entra no site de busca e vai lá atrás das polonetas. Vamos lembrar lá do final dos anos 70 e início dos anos 80. Em suma, o PT destruiu o Estado brasileiro, pegou o meu, o seu, o nosso dinheiro, entregou para essas ditaduras, quando teria esses tipos de empréstimos passar pela aprovação do Senado Federal e isso não ocorreu. Então parece que finalmente agora vão cumprir a Constituição. Relator da MP de reforma do ensino médio faz alterações no texto. O senador Pedro Chaves acha, por exemplo, que deve ser reduzida a carga horária de disciplinas comuns a todos os alunos. Entende que os alunos têm condições de escolher uma área de aprofundamento já no primeiro ano. Os estudantes não têm maturidade para em 900 metros. Mantenha-se à direita para a Avenida Alcântara Machado. Preterido na disputa brasileira pelo Oscar, Aquarius eleito quadro melhor filme do ano pela principal revista de cinema do mundo. A francesa Cahiers du Cinéma coloca o alemão Tony Anderman em primeiro lugar, seguido pelo francês Elle e pelo dinamarquês Demônio de Neon. A produção de Kleber Mendonça Filho é a única brasileira na lista da revista, que foi vazada pelo site americano The Playlist nesta terça-feira. Protagonizado por Sônia Braga, Aquarius ganhou notoriedade também pelos protestos contra o impeachment de Dilma Rousseff no Festival de Cannes. Isso é tipo daquilo que você sai numa revista estrangeira e conhece essa revista muito antiga. O François Truffaut, antes de ser diretor, era crítico de cinema e escreveu muitos anos nessa publicação. Porém, hoje a importância dessa revista não tem nada a ver com a importância dos anos 50, dos anos 60 e tal. E por outro lado, isso é absolutamente irrelevante. É uma propaganda de um filme, né, que houve toda aquela polêmica naquela época. O filme passou aqui no Brasil, ninguém viu, ninguém sabe, e o tempo seguiu. Foi uma grande bobagem, mais um fracasso daqueles artistas a serviço do falido, graças a Deus, projeto criminoso. Mantenha-se à direita para a Avenida Alcântara Machado. Em seguida, mantenha-se à direita para a Rua Pires do Rio. Mantenha-se à direita. Em seguida, mantenha-se à direita para a Rua Pires do Desde a Rio. identificação do vírus HIV, lá no ano de 1983, os cientistas acreditam efetivamente ter encontrado um estudo realmente promissor. Esse teste vai durar 4 anos, envolvendo mais de 5.400 voluntários de 18 a 35 anos e de Tempo 15 estimado no regiões da África. engarrafamento, 12 A segurança dessa minutos. vacina já foi Em testada 2,5 com quilômetros. sucesso durante Mantenha-se 18 à meses. esquerda para Complexo E agora Viário um ensaio Evaristo clínico pode Cumulati. ser a chave para obter um imunizante eficaz contra o vírus da AIDS. E esta é uma boa notícia. Quando você tem o cartão de crédito Elo Grafite ou Elo Linky, tem acesso a Wi-Fi em mais de 100 países. São 50 milhões de pontos em aeroportos, shoppings, restaurantes, cafés. Onde você estiver, vai poder contar para quem quiser. O mundo é bom.